O Orintuck, originalmente, mas no Brasil conhecido como Pânico na Floresta e outros países como Floresta do Mal ou Direção Errada. O filme foi lançado em 30 de maio de 2003 e seu diretor foi Rob Schneider e Alan Elroy como escritor. Tudo começa quando um casal jovem está escalando uma pedra no topo de uma montanha, na oeste de Virgínia, Rick e Allie. Sendo assim, estão sendo monitorados pelos canibais e não fazem ideia que estão correndo perigo. Ao chegar primeiro que a jovem ao topo, Rick é surpreendido, assassinado e arremessado lá de cima. Ao se deparar que alguém assassinou o jovem, a moça entra em desespero, fica aflitamente nervosa sem saber direito o que está acontecendo. Ela corta a corda presa no guindaste, perde o controle e cai lá de cima, enquanto ainda escalava. Desesperadamente, ela corre perdida pela floresta em busca de escapar. Quando cai, é arrastada e morta. Durante o início do filme é mostrado vários noticiários pela rádio e televisão de várias pessoas que foram desaparecidas e não foram mais encontradas durante aquela região. O filme Pânico na Floresta foi baseado em fatos reais de um assassinato ocorrido na cidade de São Paulo, no Brasil, quando um grupo de amigos saíram para acampar em uma floresta e desapareceram, e quando foram encontrados estavam esquartejados. A ação é direcionada para Chris Flynn, que está dirigindo um carro. Ele é um estudante de medicina e eis que surge uma oportunidade de emprego, uma entrevista. Durante o trajeto, ao perceber que houve um engarrafamento pela rodovia, ele então busca informações para saber o ocorrido pela pista. Ao compreender que o processo será demorado, ele entende que irá se atrasar caso decida esperar. Com isso, ele faz o contorno com o objetivo de achar um caminho mais rápido. Durante o trajeto, ele encontra um posto de gasolina abandonado e pede informação a um velho com uma aparência bem esquisita e acabada. Ele tenta fazer um telefonema visando buscar ajuda, mas não obteve sucesso. Enquanto ele buscava outras soluções, ele observa ao lado do telefone que não funcionava um mapa propositadamente que foi colocado neste posto abandonado para que toda pessoa que visse optasse pela estrada Via Urso da Montanha, oeste de Virgínia, sendo assim um caminho rápido, mas perigoso. Enquanto dirigia na estrada, se deparou com um cervo morto. Desligado da condução, ele colide na traseira de um carro parado pela estrada de oeste de Virgínia, com os pneus furados, que aparentemente se tratava de uma armadilha. Depois de um desentendimento complicado do acidente, o grupo decide se dividir para procurarem ajuda. Chris, Jesse e Carly Scott se unem para buscar socorro, enquanto Evan e Francine permanecem no local do acidente. O quarteto segue adiante na procura de um telefone. Durante o caminho, eles encontram uma única cabana vazia e cheia de carros abandonados ao redor. Com isso, eles decidem entrar e se deparam com coisas não vindas de uma pessoa normal. Encontram pedaços humanos, vários pertences pessoais, flechas, facas, arames farpados, enquanto verificavam a cabana na esperança de achar um telefone. Já que se depararam com coisas horrorosas, decidem sair, só que os canibais estão chegando em casa trazendo consigo os 2 carros que haviam colidido e também o corpo dos amigos que ficaram na estrada, Evan e Francine. Eles se dividem pela casa, se escondem debaixo da cama e numa despensa. Com a primeira e até mesmo única oportunidade, eles decidem tentar se arriscar a sair de lá de dentro. Só que o problema é que a tarefa não era uma das mais fáceis, mas eles conseguem sair e fugir pela floresta, e acabam parando em uma outra área cheia de carros abandonados. Tentando estrategiar uma forma de salvarem suas vidas, ao perceberem que o caminhão dos canibais, que se aproxima da localidade em que estão, o objetivo era causar uma distração nos canibais, já que perceberam que o caminhão permaneceu ligado. A ideia era atrair eles para uma direção e o resto pegasse o caminhão. Dividindo-se pela mata com a estratégia colocada em prática, acaba não sendo uma das melhores opções. Scott é assassinado, enquanto Jess, Carly e Chris conseguem utilizar o caminhão. Já que os 3 do grupo já mortos, a situação aperta cada vez mais. Caminhando pela floresta, sem saber onde vai dar, se deparam com uma torre. Eles sobem até lá, conseguem solicitar uma ajuda da polícia, mas com uma grande demora era preciso saber se defender até que a emergência compreendesse o socorro. Depois de serem alvejados novamente pelos canibais, eles se obrigam a ter que pular nos galhos de uma árvore, para que não fossem mortos queimados. Carly é assassinada e sobrevivem apenas Chris e Jesse. Ao perceberem uma estrada com as últimas esperanças, acaba não dando tempo de destinarem a ela. Chris e Jesse são separados enquanto a polícia chega e Jesse é raptado por um dos canibais. Desesperado com a situação, Chris vê a única ajuda ser assassinado também, o xerife que estava buscando localizar os jovens aonde haviam solicitado a emergência.
Não encontrando soluções, ele se esconde no carro e vai para a cabana junto com o canibal que assassinou o xerife e roubou o carro. Sem saber se ela ainda estava viva, ouve ela gritar socorro e invade, enfrentando terrivelmente os canibais numa perseguição implacável. Ele salva Jesse, restando uma única munição na arma. Ele calcula o que era melhor ser feito e atira no galão de gasolina enquanto a cabana estava sendo incendiada. Causa uma enorme explosão, acreditando que ali era o fim dos canibais. Na cena de crédito, abre um espaço para mostrar que os canibais não morreram, visando expressar que haveria uma continuação do filme. No bloco de curiosidades, Chris e Jesse gravaram uma cena de beijo. Só que ela foi vetada porque a direção entendeu que não haveria sentido haver um beijo num momento como aquele, em total desespero e tensão, ainda enquanto eram procurados pelos três deformados às redondezas de uma cachoeira. Depois do processo final do filme, na explosão da cabana, dá-se a entender que a história dos canibais acaba ali. Só que Três Dedos sobrevive e os outros dois irmãos, Um Olho e Dente de Serra, ficam gravemente feridos e são levados para um processo de recuperação e voltam nas franquias seguintes do filme. O filme Pânico na Floresta de 2003, pela ordem cronológica, não é o primeiro filme da franquia. Ele apenas foi lançado, já que para entender toda a história de mutação genética da família e que eles tomam de uma fonte de água e que também se relacionam sexualmente entre eles, é somente contado nos demais filmes. A maneira mais fácil de entender boa parte ou até mesmo toda a história da franquia é assistir o filme de 2011, conhecido como Pânico na Neve 4. O segundo filme é o de 2012, Pânico na Floresta 5, Linhas de Sangue. O terceiro filme foi o de 2003, Direção Errada. O filme de 2007 foi conhecido como Floresta do Mal, que foi o quarto da franquia. O de 2009, conhecido como Floresta do Mal, Caminho da Morte, foi o quinto. O sexto e o último foi conhecido como Pânico na Floresta, o Resort 2014. Ou seja, para entender toda a tamanha confusão que criaram essas franquias, tornando um caminho mais difícil para o seu entendimento. Então é isso, o podcast Filmes vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações, para juntos estarmos conectados. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.